vocês estão? Tudo bem? Aqui mais uma vez é o psicólogo Mário Pacheco e eu estou aqui nessa série de vídeos que eu gravo para vocês toda semana, né? E hoje eu quero aproveitar perguntas de várias pessoas que me seguem no YouTube, no Instagram e pessoas que fazem o meu curso também, que me fizeram uma série de perguntas e eu selecionei algumas e vou responder essas perguntas, tá? Então, o meu curso é um curso onde eu ensino manuseios e práticas psicoterapêuticas específicas para tratar o dependente químico em consultório, tá? Então, eu tenho aqui umas perguntas, né? Na verdade, separei 5 perguntas, depois a gente vai fazendo mais sobre isso, né? Tem um conselheiro terapêutico, né? Por uma questão de ética, é claro, eu não vou dizer o nome da pessoa que fez a pergunta, né? Mas é um conselheiro terapêutico, tá? Uma pessoa que trabalha em clínica para dependentes químicos, que perguntou qual é a forma mais adequada de abordar o dependente químico. Eu entendi essa pergunta dele assim, de como eu vou conversar, como eu vou tratar o dependente químico dentro de uma clínica, né? Eu vou resumir isso com 2 palavras, com empatia e com respeito, tá? Porque ele tem uma doença. Empatia, porque você precisa se colocar no lugar dele para entender a dor dele, a vontade que talvez ele esteja de parar ou de não parar, mas versus, né? A necessidade que ele tem de parar, porque ele não está ali na clínica à toa. Ou ele foi porque ele quis, ou ele foi porque ele não quis. E no caso dele não querer, é muito pior ainda. Você vai ter que trabalhar o lado motivacional dele para que ele comece a entender dentro da realidade dele o que ele tem que mudar. E como é que você vai abordar isso? Com empatia e com respeito. Com uma proximidade bacana, respeitando o espaço dele, mas trazendo ele perto de você para que ele se abra e você consiga dar devolutivas legais para ele poder realmente pensar no que ele tem que fazer, né? Uma outra pergunta foi uma pergunta de um codependente, né? Essa pergunta é de uma mãe, né, que tem um filho que usa droga. Aí ela diz assim, como é que eu posso ter estrutura psicológica suficiente para poder conviver com um adicto que está na ativa, que está usando, né? Primeira coisa, você que é mãe, você que é esposa, você que é pai, você que é namorada, você que é namorado, você que é avô, você que é avó, você que é tio, que é tia, que é irmão, né? De uma pessoa que usa droga e você fica sofrendo muito por causa disso, né? Primeira coisa, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Por quê? Porque o adicto é extremamente manipulador, justificador, né? Então aprenda a dizer não. Aprenda que você não vai conseguir controlar a vida de ninguém, principalmente a dele que está usando droga, tá? Mas você pode controlar a sua vida, tá? Cuide dos seus sentimentos com relação a ele. Eu posso fazer alguma coisa para ajudar, tá? O que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Mas eu não vou cuidar da vida dele. Eu vou oferecer tratamento, eu vou oferecer terapia, eu vou oferecer psiquiatra, eu vou oferecer internação. Mas eu não vou ficar controlando a vida dele, não. Se ele tiver que parar numa cadeia, ele vai parar porque ele tem que ser responsável pelos atos dele, né? E se ele estiver correndo o risco de morte, pior ainda, né? Mas também não dá para você fazer nada. O que você pode fazer é interná-lo, né? Então, a estrutura psicológica suficiente é você ser forte o suficiente para cuidar da sua vida e não da vida dele, tá? E procure ajuda, tá bom? Uma outra pergunta também, né, de codependente, que é de uma outra mãe, né, que fala assim, como é que eu faço para lidar com as séries de recaídas, né, que
que o meu filho vem tendo. Porque eu quero ajudar, mas eu não sei como lidar com essas recaídas dele. Ele vai, faz tratamento e tal, de repente ele recai, depois ele recai de novo, que na verdade a gente chama isso de lapso, né? Ele tem um lapso aí e tal. Então assim, primeiro, não se desespere, não se desespere. Você precisa entender que a recaída que o dependente químico passa depois que ele entra em recuperação, essa recaída, ela não faz parte do tratamento, ela faz parte da doença. Então, ele ainda tem uma doença, ele tem essa doença, ele vai ter essa doença pro resto da vida, existe sempre a possibilidade dele recair, tá? Quando ele recai, você pensa assim, não, ele não está fazendo o tratamento dele direito e ele tem uma doença. Então, ele tendo essa doença, tem coisas que ainda precisam ser revistas dentro do tratamento. Talvez gatilhos, que ele ainda não aceitou os gatilhos que ele tem, que ele precisa evitar situações, evitar lugares, evitar pessoas, né? Aí tem que pensar, aproveitar essa recaída dele para falar assim, olha, é o seguinte, vamos dar uma reestruturada nesse seu tratamento. Vamos conversar com o seu psicólogo, vai lá, conversa com ele. Você realmente quer parar? Você realmente não quer usar? Tá? Você está se esforçando? Tô. Então vamos ver o que é que falta para melhorar, para reestruturar esse teu tratamento, né? Rever os gatilhos, rever os evites, né? Rever o processo terapêutico, né? E talvez até, se for o caso, né? A medicação, né? Se tiver necessidade, por exemplo, de mudar uma medicação, ou seja, recaiu, converse com os profissionais e mude o caminho do tratamento que ele está fazendo, tá? Tem uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta de uma psicóloga, e ela diz que assim, a maior dificuldade dela é diferenciar ansiedade de depressão. Ela quer ajudar os pacientes dela, mas ela não consegue diferenciar muito a questão da ansiedade e da depressão, né? E realmente é difícil, tá? Porque assim, é fácil falar, né? Mas é difícil quando você vai perceber as atitudes. Por quê? Porque elas são muito parecidas. E por que elas são parecidas? Porque são da mesma família. Só tem ansiedade quem tem depressão, só tem depressão quem tem ansiedade, tá? O processo depressivo é um processo para baixo, um processo down, um processo de quietude, é um processo de masmorra, é um processo blue, é um processo triste, é um processo de ressentimentos. Na verdade, a pessoa fica para baixo, mas aqui fica a mil. Então o comportamento é depressivo, mas aqui o pensamento é ansioso, tá? E o processo ansioso em si, ele é um processo mais voltado para manias. A pessoa fica numa situação de elação, uma situação de euforia, muito preocupada com o futuro, muito preocupada com o que vai acontecer daqui a meia hora, não consegue viver o hoje, não consegue viver o agora, né? E a depressão, a pessoa fica ali, naquela tristeza, achando que nada vai dar certo. A depressão mora dentro de um pessimismo enorme, tá? E a ansiedade mora dentro de um otimismo irreal. Irreal. É um otimismo que não existe, tá? Porque tudo tem que ser dentro da realidade. Então, o que você que é psicólogo tem que fazer? Trazer para a realidade. Por que você fica triste? Por que você fica excessivamente alegre? Ou seja, por que você fica depressivo e por que você fica ansioso? Vamos tratar disso. Quando você está depressivo, o que acontece? Isso. Então, vamos tratar cada ponto. Quando você está ansioso, o que acontece? Isso. Então, vamos tratar todos os pontos. Dentro dos fármacos psiquiátricos, né, existe remédio, no mesmo remédio que serve para depressão e para ansiedade, porque ali vai averiguar o que está acontecendo mais,
né, que são as manias. Uma hora está muito depressivo, outra hora está mais ansioso. Fica mais ansioso ou mais depressivo? Então aí o psiquiatra vai dar medicação, você acompanha, né, para ver se ele está entrando numa normalidade. Os 10 primeiros dias, entre 5 e 10 primeiros dias do uso da medicação é um pouco mais complicado, né? Mas depois você vai devagar chegando à conclusão que você tem que mudar, né, o próprio paciente, né, tem que mudar o jeito de pensar, o jeito de ser, o jeito de agir, né, e para que você possa realmente entender o que é uma depressão, o que é uma ansiedade. Espero que eu tenha conseguido me expressar bem e fazer você entender isso, tá bom? E a última pergunta é de uma pessoa que ele é monitor que trabalha em clínicas para dependência química, né? A pergunta dele é uma pergunta muito generalizada, mas eu coloquei aqui para todo mundo entender que isso acontece com todo mundo, tá? Ele diz que ele tem dificuldade com os comportamentos, com as crenças limitantes, com os pensamentos e os sentimentos, com a necessidade de ter autoconhecimento para ele poder aplicar tudo isso dentro do lado profissional dele, tá? Bom, todos esses temas devem ser discutidos um por um dentro do seu processo terapêutico, tá? Os comportamentos, básico, porque comportamento dependente químico é a primeira coisa que tem que entrar naquela casinha de mudança. Vamos tentar mudar isso, né? Crenças limitantes é um pouco mais complexo, que às vezes chega até no trauma, né? Tem uma crença, eu acredito nisso, eu não consigo sair disso, eu não quero sair disso, eu não tenho medo de viver de uma outra forma, de parar de acreditar no que eu acreditava, né? Acontece muito, por exemplo, com homossexuais, por exemplo, que tem aquela crença que limita ele a viver de uma forma mais espontânea, né? Aquela crença de que é pecado, de que não pode, né? Crenças, por exemplo, relacionadas com a criação ali em casa, com o pai, com a mãe, né? O que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, né? Tudo isso geram pensamentos e sentimentos angustiantes. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. E se você é monitor, e se você trabalha com esse tipo de comorbidade, trabalha com esse tipo de pessoas que são os dependentes de químico, você precisa principalmente fazer o seu tratamento, fazer a sua terapia, tá? Por quê? Porque o conhecimento sem a ação, sem a atitude, não serve para nada, tá? Você pode ler um livro dessa grossura, saber tudo sobre dependência química, mas se você não se tratar, você não passou pela experiência. Quando você passa pela experiência, você passa por todos os sentimentos possíveis e imaginários que possam ocorrer dentro daquele problema que você tem. Então você vai ter autoridade para falar com outros sobre isso, tá? Então, todas essas questões que nós trouxemos aqui exigem autoconhecimento, exigem terapia, exigem, às vezes, até medicação, até no caso da psicóloga, tá? Porque ninguém faz uma pergunta se também não passa por aquilo, né? Então, quando eu faço uma pergunta para alguém, é porque no fundo, eu tenho um pouco de dúvida se eu tenho ou se eu não tenho aquilo, se eu sou ou se eu não sou aquilo, tá? Então, espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Deixem as perguntas aqui, podem fazer perguntas à vontade que eu criarei vídeos tentando explicar uma por uma, né? E dê para você a oportunidade de conhecer meu curso que está lá na plataforma da Hotmart. É um curso excelente, 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 que tem tido assim comentários maravilhosos, tem uma quantidade boa de alunos, bem grande mesmo, e o curso tem um custo-benefício que você não vai nem acreditar. É bem barato, diria para você que é 10% de um valor de um salário mínimo. Desse essa sua oportunidade. Me siga nas redes sociais, tá?
no YouTube, no Instagram. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir isso também. E deixe o seu like se você gostou, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.